Partículas indistinguíveis. No mundo quântico, as partículas idênticas não podem ser etiquetadas ou distinguidas. Então, não podemos diferenciar, por exemplo, um elétron de outro elétron. E não é por uma limitação dos instrumentos de medida, né? Para medir. É por causa da natureza das partículas quânticas. Elas não podem ser distinguidas. Então, vamos supor, né, que a partícula, né, vamos chamar assim a partícula 1, né, está no estado representado pela função de onda φ. E a partícula 2 está no estado quântico, né, denotado pela função de onda φb, né? Então, na representação da posição, né, a função de onda, né, destas duas partículas, né, se elas fossem distinguíveis, você poderia dizer que a partícula 1, né, está na posição, né, A, ou no estado A, produto, né, vamos supor que não existe interação entre elas, né? Então, essa seria a função de onda, um produto, né, onde de funções de onda, a partícula 1 estaria no estado A e a partícula 2 no estado B. Isto aqui se fossem distinguíveis, né? Por quê? Porque você poderia dizer que, com certeza, né, que a partícula 1 está no estado A e a partícula 2 está no estado B. Mas se elas fossem indistinguíveis, você não saberia se a partícula... Você sabe que tem duas partículas que são idênticas, mas você não saberia se uma está no estado A ou no estado B. Então, neste caso, aí a função de onda, né? Como é que seria? Aqui então, vou colocar R aqui, né? Aqui teria que ser uma combinação, veja, né? No estado da partícula, né, 1 em A, a partícula 2 em B, mais menos a partícula 2 em A e a partícula 1 em B, né? Normalizado, isto aqui seria assim, certo? Isso pode ser aqui mais e menos. Então, notem aqui que isso é uma combinação em que a partícula 1 pode estar no estado A 2 no estado B, ou a 2 no estado A e a 1 no estado B, porque não sabemos com certeza se a 1 está em A e a 2 está em B, ou vice-versa. Então, neste caso, essas partículas, né? Esse aqui é o caso das partículas indistinguíveis. Que é o caso das partículas quânticas. Agora, quando aqui é mais e menos? Isso depende, né? Porque nas partículas quânticas, né, de comportamento quântico, podemos dizer que existem dois tipos, né? Dois tipos de partículas idênticas, né?
ou de partículas indistinguíveis, né? Do ponto de vista quântico, né? Os bósons, né? E os férmions. Então, no caso dos bósons, a função de onda, né, pertence aqui a sinal positivo aqui, né? Estou falando aqui de duas partículas, né? Um exemplo é duas partículas indistinguíveis. Para férmions, o sinal é menos. Já vou explicar por quê. Veja, no caso dos férmions, eles cumprem o princípio de exclusão de Pauli. Por isso, vamos supor dois férmions, né? A função de onda de dois férmions, dois férmions, né? Na posição R1 e R2, né? Vejam como é a função de onda deles. Então, aqui temos que a partícula pode estar, o férmio 1 pode estar no estado A ou no estado B, né? E esse menos aqui, o estado onde R2 pode estar em A e R1, ou seja, a partícula 1 no estado B. Notem que esta função de onda se chama antissimétrica perante a troca, né, das posições ou dos dois elétrons, né? Por exemplo, note aqui, se eu trocar o elétron 2 pelo elétron 1, né? Aqui vou colocar R2 e aqui R1, né? Menos aqui, né? Então notem o que vai acontecer. Aqui vai ficar R2, R1, menos R1, R2. Notem aqui que isto é menos, né, a função de onda quando aqui é R1 e R2. Então temos que essa função, né, ao trocar, né, a partícula 1 pela partícula 2, então aqui o sinal muda da função de onda. Então isto é o caso de função antissimétrica, né? Então é antissimétrica. Na troca das partículas, né? Certo? Essa é uma função então antissimétrica. Por que tem que acontecer isso? Para cumprir o princípio de exclusão de Pauli. Que diz o princípio de exclusão de Pauli? Que duas partículas não podem ocupar o mesmo estado quântico. Por exemplo, né, vamos supor aqui que o estado A seja igual a B, né? Então, se A igual a B, notem aqui como seria a função de onda, né? Vai ficar assim, né?
E isto, obviamente, vai cancelar. Isso aqui vai ser zero. Então, se a função de onda é zero, significa que a, a probabilidade, né, de duas partículas estarem férmions, né, partículas fermiônicas, de ocuparem o mesmo estado quântico, vai dar zero na função de onda, portanto, a probabilidade de ocupação ou de isso acontecer é zero. E é zero porque aqui, né, B igual a A. Né? Então, notem que aqui é A, e por isso que isso vai dar zero. Ou seja, duas partículas não podem ocupar o mesmo estado quântico. Né? Nesse caso, quando são partículas fermiônicas. Então, a antissimetria da função de onda garante o princípio de exclusão de Pauli para os férmions. Então, para os bósons, eles não cumprem o princípio de exclusão de Pauli, por isso a função de onda, como vamos ver, é simétrica. Estou falando de duas partículas aqui. Vai ficar 1 sobre a raiz de 2, se a R1, né? Então aqui a função de onda é simétrica, né? Vejam que se eu trocar a partícula 2 pela partícula 1, né? Isto vai dar identicamente a mesma função de onda. Né? Então aqui temos a função de onda, né? É simétrica. Simétrica na troca de partículas, né? Vejam que aqui estamos falando de partículas em interação, né? Agora, o interessante aqui é calcular, né? Vamos calcular o valor médio, né, da posição. Vamos falar em uma dimensão. Né? Aqui é uma dimensão, né, que seja mais simples. Vamos calcular o valor médio quadrático da distância entre duas partículas, né? Assim, para duas partículas indistinguíveis. Né? Tá? E sem interação, né? Vamos colocar aqui o importante aqui, que são partículas que não interagem, né? Assim, que não interagem ou não tem um potencial de interação. Né? Note aqui o seguinte, né? Eu tenho aqui o valor médio quadrático da distância entre essas duas partículas, né? Vai ser aqui, fica claro que vai ser x2, valor médio de x2 quadrado, valor médio de x1 ao quadrado, né? Menos duas vezes, né?
valor médio de x1 vezes x2. Tá? Então vamos fazer esses cálculos, né? Primeiro para bósons, né? Na verdade poderíamos fazer para os dois tipos de partícula diretamente, tá? Primeiro vamos calcular aqui isto, né? Isto daqui, né, vai ser igual a, vocês sabem, né? A integral, né? Da função de onda, né? Eu vou colocar mais menos R1, R2, né? Estrela, né? Aqui vou colocar x1, né? x1, x2, estrela, né? E aqui x2, né? E aqui, isso aqui. Então lembrem, esse aí é o valor médio quadrático, né? Aqui lembrem que isto aqui é x1, diferencial de x1, x2, uma integral dupla, né? Bom, então vamos calcular isso, notando o seguinte, tá? Que isto vai ser 1 sobre a raiz de 2, né? Eu vou fazer a integral, né? Vai ser 1 sobre a raiz de 2, né? De isto aqui, né? Aqui estrela, né? Aqui x2 ao quadrado, né? 1 sobre a raiz de 2. Aqui tudo isto por diferencial de x1, diferencial de x2, tá? Bom, podemos ver que isto é igual a estas expressões. Aqui, se as funções de onda estão normalizadas, isso vai ser 1. Isso vai ser o valor médio de x2 no estado B, x2 ao quadrado, né? Aqui também, valor de x2 ao quadrado no estado A, isso aqui é 1. Aqui isto vai ser, por exemplo, 0 por ortogonalidade, né? Aqui também isto vai ser 0 por ortogonalidade. Então vamos ficar aqui com um meio, né? De x2 ao quadrado no estado B mais 1 meio de x2 ao quadrado no estado A. Notem que, igualmente, né, então, essa parte aqui, né, seria mais ou menos, né,
x1, x2 de x1 ao quadrado vai ser igual também, vocês podem ver que vai ser 1/2 de x1 ao quadrado no estado A mais 1/2 de x1 ao quadrado no estado B. Né? Então, agora o outro termo, né, seria esse aqui, né, que temos que calcular. Né? Esse termo aqui, né, que é mais ou menos, seria este aqui, né? Bom, aqui isto vai dar 1/2, né? De Bom, aqui então vamos ter que integrar por cada termo, né? Lembrem que aqui estamos calculando isto, né? Valor médio de x1, x2, né? Que é isto, né? Bom, e as quatro integrais são essas, né? Expandindo esses termos, vamos ter essas quatro integrais. Bom, notem que isso seria o valor médio, né, de x1 no estado A. Né? Esse seria o valor médio de x2 no estado B. Aqui o valor médio de x2 no estado A e o valor médio de x1 no estado B. Essa integral seria o valor médio de x1 em AB. Né? E esse aqui Bom, antes disso aqui também podemos ver que isso é o valor médio de x2 em AB. E isto seria o valor médio de x2 em AB estrela, né? Conjugada. Né? Igualmente aqui seria o valor médio de x1, né? Também AB estrela, né? Conjugado. Complexo conjugado. Bom, então, somando, vamos ter 1, 2, 3, 4 termos, né? Bom, então, esses são os valores médios dos termos, né? Notem que quando você pega o valor médio de x1 ao quadrado, é uma integral de menos infinito a infinito, né? Igual com x2 ao quadrado, ou seja, você pode colocar isto assim, como que x não vai ter distinção, né? Então, isto vai ser igual a 1/2 de x ao quadrado em A, mais 1/2 de x ao quadrado em B.
Por quê? Porque essa integral não vai distinguir entre x1 e x2. Né? Então aqui também isso vai ser um meio de x ao quadrado a mais um meio de x ao quadrado b. Igualmente aqui, vamos ver. Aqui vamos ter um meio de x em a, x em b, mais um meio de x em b, que na verdade é isto. X em b, x em b, x em a. Aqui temos mais menos, como essas médias são iguais, do módulo de x a b ao quadrado. Aqui um meio, né? Mais menos um meio do módulo, né? De x em AB ao quadrado. Então, notem, isto aqui ao quadrado é o valor médio quadrático da distância entre as duas partículas, somando. Né? Lembrem que isto era x1, né? Ao quadrado, né? Mais x2 ao quadrado menos 2x1 x2. Né? Então aqui somando, vamos ter x quadrado em a mais x quadrado em b, somando aqui, e aqui menos, se eu somar tudo isto aqui, vai ser menos 2. Já vou colocar que isto, na verdade, é x a xb, e isto é mais menos módulo de x a b ao quadrado. Então, vamos ter menos isto, né? Mais menos, na verdade vai ficar menos mais, né? Menos mais 2, valor absoluto de x ao quadrado, b ao quadrado. Bom, notem, então, o valor médio quadrático, né, da distância entre as duas partículas indistinguíveis, vejam que esse termo aqui, né, para bósons e para férmions é o mesmo, né? Vou colocar em uma cor, né, aqui. Notem, este termo em bósons e em férmions é o mesmo. Só que para bósons aqui tem uma diminuição e para férmions um aumento com esse termo. Significa que entre dois bósons, né, o valor médio quadrático da distância é menor que com os férmions. É como se existisse uma repulsão nos férmions e uma atração nos bósons, certo? Ou seja, isso é por causa que se chama um tipo de força, entre aspas, né? Repulsiva entre os férmions, né? Devido ao princípio de exclusão de Pauli, né? Por isso é que a distância eles tentam estar mais afastados, os férmions, né?
Estamos falando de férmions e bósons, ou dois férmions ou dois bósons que não interagem. Ou seja, não tem um potencial de interação entre eles. No entanto, né, os férmions vemos que tentam estar mais afastados que os bósons. E isso é por causa do princípio de exclusão de Pauli, né? Então vamos ver que não podemos esquecer do spin na classificação das partículas indistinguíveis, né? Se são bósons, elas têm que ter spin inteiro. Se são férmions, tem que ter spin semi-inteiro. Por exemplo, uma partícula de spin 1, spin 2, spin 0 são bósons. Partículas de spin 1 meio, 3 meios, 5 meios, por exemplo, são férmions, né? Então agora vamos ver o caso né, de como seria então a função de onda total, né, incluindo o spin, né? Por exemplo, duas partículas indistinguíveis em uma dimensão, né? A função de onda total, cada uma tendo um spin, né, seria a função de onda espacial vezes a função de onda que tem a ver com os spins. Por exemplo, aqui, dois elétrons. Dois elétrons, aqui estamos considerando, obviamente, o caso de que as duas partículas não interagem. Se são dois elétrons, por exemplo, aqui teríamos, os elétrons são férmions. Por quê? Porque elas têm spin semi-inteiro, né? Aqui, então, é a função de onda, né? Tem que cumprir o princípio de exclusão de Pauli, né? Então, por exemplo, a parte espacial, né? Vamos ver todos os casos aqui, né? Vou colocar aqui todos os casos. Aqui temos a função de onda espacial, né? A função de onda do spin, né? Então, aqui temos que lembrar que tem que ser antissimétrica. Tá? Para cumprir o princípio de exclusão de Pauli, a função de onda total de dois elétrons, ou seja, de dois férmions, tem que ser antissimétrica na troca de estados, né? De partículas. Por exemplo, se aqui temos que essa função fosse simétrica, então a parte espacial tem que ser antissimétrica. E se aqui fosse simétrica, aqui teria que ser antissimétrica. Por que isto? Porque a função de onda total deve ser antissimétrica. Por exemplo, o produto de uma função antissimétrica por uma simétrica vai dar antissimétrica. E como são dois férmions, dois elétrons, tem a função de onda total deve ser antissimétrica. Bom, vamos ver então essas configurações aqui. Por exemplo, bem, veja como vai ser. Se aqui a função de onda for antissimétrica, então teríamos, por exemplo, 1 sobre a raiz de 2, né?
por isso aqui, né? A função da partícula 1 no estado A, partícula 2 no estado B, né? Menos partícula 2 no estado A, partícula 1 no estado B. Né? E aqui, na representação desacoplada, a função de onda, aqui poderíamos ter três opções na parte espacial. Poderíamos ter, teria que ser simétrica, e isso aqui na representação desacoplada poderíamos ter dois spins assim, né? Ou assim, né? Certo? Ou assim, né? Nestes três casos, a função de onda do spin é simétrica. Se você trocar um spin por outro, vai dar a mesma função de onda. Aqui, se a parte espacial fosse simétrica, né? Então a única opção é que isso aqui se chama tripleto. Aqui teria que ser um singleto. Tá? Vejam que em todos os casos a função de onda total vai ser antissimétrica. Aqui a parte espacial, se é simétrica, teríamos um tripleto, né? Ou seja, teríamos as opções são que as três funções de spin simétricas. E aqui, como a função de onda espacial é simétrica, aqui teríamos que ter um singleto na parte do spin, porque é antissimétrico. Isto tudo para manter a antissimetria da função de onda total no caso de dois elétrons, que são dois férmions. Então, aqui podemos ver na representação acoplada, né, para dois elétrons ou duas partículas com spin 1,5, né, a função de onda total tem que ser antissimétrica. Então, essas são as possibilidades da função de onda total. Se vai ser antissimétrica na parte espacial, na parte do spin tem que ser simétrica, né? Se vai ser simétrica na parte espacial, tem que ser antissimétrica na parte do spin, né? Lembrando que isso aqui, né, se chama tudo isso aqui, essas três funções de onda, é chamado triplete. Vou colocar aqui. Triplete. E isso aqui é chamado de singlet. Singlet. Vejam, por exemplo, no caso de dois elétrons, eles podem ocupar o mesmo estado quântico somente se a função de onda de spin for antissimétrica. Por quê? Porque nesse caso, se a partícula, o elétron 1 e o elétron 2 estivessem no mesmo estado quântico, vamos chamar A, né, teria que ser a função de onda espacial simétrica, né, para que isto seja diferente de zero. Né? Ou seja, isso aqui é diferente de zero. Nos outros casos, se a função de onda espacial é antissimétrica, os elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico, certo?
Notem aqui que os spins têm que ser diferentes, ou seja, dois elétrons ocupando o mesmo estado quântico têm que ter spin antiparalelos, né? Certo? Ou seja, um tem que estar assim e outro assim. Ou esse é assim, né? E outro assim. Né? É isso que quer dizer isso para cumprir um princípio, o princípio de exclusão de Pauli. Né? Então, você só pode colocar dois elétrons no mesmo estado quântico quando os spins são antiparalelos. Né? Na verdade, aqui, quando os dois estados A igual a B, nesse caso, o mesmo estado, a função de onda normalizada, como isso aqui é igual a isto, simplesmente pode ser colocada assim. Né? Então, aqui teríamos isto. Notem que agora já está normalizada a função. Aqui, quando os dois estados A e B são iguais, né? Aqui a normalização seria assim. Né? Esse tem que ficar com o coeficiente 1. Né? Bem, é importante ver o que é o operador de permutação. Né? No caso de duas partículas, né? Para um sistema, né? De duas partículas, né? O operador de permutação P12, né? Por exemplo, aplicado, né, a uma função de onda aqui, né? x1, né? Por exemplo, x2, ele vai dar x2 aqui, x1. Um exemplo só com a parte espacial. Né? Por exemplo, se eu aplicar duas vezes o operador de permutação, né? Isso aqui seria P12 ao quadrado. Né? Então, qual seria o efeito disso aqui? Vou utilizar a notação de Dirac, né? Que seria assim. Né? Então, se eu aplico isto, né? Me vai dar isto. Né? Estou utilizando, isso aqui seria equivalente na notação de Dirac, assim. Então, se eu aplico de novo, né? Operador de permutação aqui, né? Vai dar o estado original. Né? Então, notem aqui. Notem então a propriedade. Né? Operador de permutação ao quadrado, né? Vai dar a mesma coisa. Então, operador de permutação ao quadrado é claramente a matriz identidade. Né? O operador identidade. Né? Daqui podemos ver que os autovalores deste operador de permutação são mais menos 1. Mais menos 1. Bom, agora vamos demonstrar que esse operador, né? Você sabe, se você aplicar a um Fermi, né? A uma função de onda de dois Fermions, né? Ela vai dar menos, né?
a função de onda com as partículas trocadas, né? Permutadas. Por quê? Porque a função de onda é antissimétrica. Né? Então, o autovalor menos 1 corresponde a férmions e o autovalor mais 1 a bósons. Né? Vamos demonstrar que esse operador de permutação comuta com o hamiltoniano. Será demonstrado aqui que o operador de permutação de duas partículas comuta com o hamiltoniano. Né? Então, vamos com a demonstração. Seja essa função de onda de duas partículas um autoestado do hamiltoniano. Bom, então, podemos ver o seguinte, veja. Se aplicamos o hamiltoniano, vai dar a energia, né, vezes isto aqui. Então, aqui vamos aplicar o operador de permutação. Então, aqui vamos ter isto. E sabemos que isto pode ser, né, dependendo se são férmions ou bósons, né, isto aqui. Né. Por outro lado, temos esta equação. Né. Se sabemos que isto, dependendo se são férmions ou bósons, vai dar isto. Se eu aplicar o hamiltoniano aqui, se eu aplicar aqui, de novo, vai dar mais menos, né? E2, 1. Né? Não, desculpem aí. Vou colocar assim, né? Notem que isto aqui pode ser mais menos 1, 2. Então, com esse mais, vai dar mais menos, vai dar de novo H de 1, 2, né? E 1, 2, né? Lembrando que isto também aqui vai ser E1, 2, né? Que aqui pode trocar de novo. E vai, então, subtraindo, né? Então, vamos subtrair essas duas equações, né? Podemos ver que isto, né? Isso é o comutador, né? Subtraindo vai dar zero. Então significa que o operador de permutação, né, comuta com o hamiltoniano. Isso aqui tem uma consequência importante, veja. Vocês lembram do teorema, né, de Ehrenfest, né? Agora aqui é Ehrenfest, né? Então, esse teorema, né, é assim, né? Se temos aqui um operador observável, né? A evolução temporal dele é assim.
Então, se aplicamos isto ao operador de permutação, né, teríamos que isto, né? Ele não depende explicitamente do tempo, então isso aqui seria zero. E como ele comuta, né? Notem o que vamos ter aqui. Sabemos que isso é zero, porque o operador de permutação não depende explicitamente do tempo. Já mostramos que ele comuta com o Hamiltoniano. Então tudo isto é zero. Então, quais são as implicações disto? Bom, então isso que significa, né? Visto que o valor médio do operador de permutação é invariante no tempo, né? Se um sistema de duas partículas indistinguíveis começa a sua evolução temporal com um tipo de simetria, vamos supor simétrica ou antissimétrica, vai permanecer nessa simetria ao longo do tempo. Então, vai ser, começa com uma simetria, por exemplo, antissimétrica, ao longo do tempo tem que manter essa antissimetria, por exemplo, ou simetria no caso de começar com uma função de onda simétrica, né?